Hoje em dia, apesar de menos tóxico do que antigamente, o controle de pragas ainda oferece riscos. Em residências com animais de estimação, o profissional deve orientar bem o tutor e garantir a utilização de produtos que sejam seguros para eles também. Quando o assunto é controle de pragas, as orientações começam logo na primeira ligação para a empresa. Quando o cliente liga aqui na empresa para fazer um contrato de detetização, a gente faz uma pré-entrevista. A gente pergunta se tem crianças, se tem idosos, se tem animais. E quando tem animais ou tem criança, a gente redobra esse cuidado. Controle de praga, detetização, para muitas pessoas é a mesma coisa. É simplesmente diluir o produto e jogar lá. Não. O controlador de praga, o técnico, ele tem que ter o conhecimento específico, tem que ter a técnica específica, porque no caso aqui específico, que a questão é PET, o ideal, o recomendável, é que você faça a aplicação com o pulverizador, com o seu bico de leque, você fecha ele ao extremo, para que você faça somente uma névoa. E o técnico tem que vir observando se é somente a névoa, se não está gotejando, porque essas gotas ou essas possíveis poças por uma aplicação feita em desconformidade com o recomendado para em casas que tenham PET, vai demorar mais tempo a secar, vai demorar mais tempo a evaporar e é aí exatamente onde mora o risco. Ao você contratar uma empresa qualificada, ela tem que comprar um produto em locais registrados, os produtos em conformidades com a Anvisa e com o Ministério da Saúde. Lembrando que o controle de ratos e outras pragas deve ser feito com técnicas especializadas para evitar intoxicação dos pets. Onde tem um pet, a gente recomenda, onde tem criança ou pet, a gente recomenda que coloque essa caixa PEP, que é uma caixa de PVC, onde o rato entra, se alimenta e sai. A gente evita que o animal tenha contato com esse produto. Todos os produtos para entrar em funcionamento, ele passa por estudos. E todos os raticidas, sem exceção, têm uma substância chamada Bitex, que é mais amarga do que fel. Mas pode ser que um pet ou outro tenha gosto por uma coisa amarga. Então, a empresa tem por obrigação de orientar, em caso de desatização, a utilização desse dispositivo. O controle de pragas como pulgas e carrapatos é específico e diferente daquele convencional para baratas e formigas. Gel de barata, gel de formiga, embora seja gel, seja isca, se um técnico esquecer um embolo, o embolo tem 30 gramas. Essas 30 gramas pode fazer mal ao pet. Mas a aplicação feita de maneira correta, em locais corretos, que é em dobradiça de armário, em dobradiça de porta, cantos de frecha, se você colocar em locais elevados, você vai conseguir fazer um controle dessas pragas sinotrópicas sem atingir o seu pet. Então, vamos tentar entender na prática. O Ronildo topou demonstrar. Uma aplicação para controle de carrapatos, com os cuidados necessários para evitar acidente com o pet. Eu não estou utilizando a máscara porque eu tenho que estar fazendo a demonstração, porque a máscara é uso obrigatório em serviço, conforme as NRs. Vamos lá? A gente começa fazendo a demonstração, fazendo a detetização pela parte superior, que é um local onde os carrapatos costumam se esconder, entendeu? Esse é um pulverizador elétrico de 20 litros. Você tem que fazer todo o rodaforro da casa, seguindo. Depois você desce, faz os cantos da casa, o rodapé. Você tem que fazer uma barreira, tanto na parte inferior do estabelecimento, como na parte inferior. Se você perceber, o bico do pulverizador, ele está fechado somente para vaporizar. Você não percebe aquela poça de água, que seria veneno, que é onde coloca em risco a vida do seu pet. Orientar o seu cliente a levar o seu pet para o pet shop, para o veterinário, ficar entre 3 e 4 horas fora do ambiente para evitar risco. Só ressaltando, o local onde o pet dorme e onde o pet se alimenta deverá ser limpo, a água trocada, a ração jogada fora, para evitar o risco de acidentes, de contaminação cruzada. A gente vê que na pulverização goteja, a névoa, o vento leva. Em locais com uma ventilação muito ampla, existe o risco desse produto ser levado para uma água, para um alimento. Dessa maneira, está aí demonstrado como é que você faz uma aplicação segura.